Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória! 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 Aleluia! Nazareno! Aleluia! Oh, o Senhor é Deus! E o teu povo canta, Santo. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Louvado seja o teu nome. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, abram a sua Bíblia. Glória a Jesus. Paz do Senhor para todos. Abra a sua Bíblia na leitura oficial desta noite, Salmo 126. A pastora Rosa foi aqui, né, irmãos, no versículo 3, e nós vamos ler o versículo 5 e 6. Glória a Jesus. Salmo 126, apenas o versículo 5 e 6, e nós estaremos lendo, e os irmãos podem tomar o seu assento. Glória a Jesus. Vamos ler junto, irmãos, os versículos 5 e 6. Vamos lá, todos. Os que semeiam cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo. Podem sentar, irmãos. Glória a Jesus. Hoje é culto de missões e nós vamos dar um tema para essa mensagem. Semeando com lágrimas e colhendo com alegria. Semeando com lágrimas, colhendo com alegria. Irmãos, nós estamos alegres neste culto de missões, pelo aniversário da Júlia, que nós oramos por ela. Estávamos aguardando ansiosamente a Júlia para orarmos por ela. Não esquecemos mesmo, né? E o dia chegou de nós orarmos por ela. A pastora Rosa também, irmãos, faz aniversário hoje. Pela manhã ela estava na escola bíblica dominical. Irmãos, e nada mais justo, eu perguntei a ela, pastora Rosa, a senhora vai estar no culto à noite? Ela falou, pastor, eu vou estar. Eu falei, então nós vamos orar à noite, né? Porque hoje é o aniversário dela, dia 28 de junho. Glória a Jesus. E nosso aniversário já passou, foi sexta-feira. Eu ganhei um presente, irmãos, eu fiquei tão maravilhado do presente que eu ganhei. Foi do filho da Jane, né? Foi o meu nome dele, Jane? João. João me deu uma gravata, eu falei assim, eu vou levar a gravata hoje e vou botar a gravata que o João me deu. Está aqui, irmãos, ó. Eu ia colocar a gravata para o João ver que eu estou fazendo valer o presente que ele me deu, né? Mas ele não veio, né? O João não veio. Eu vou guardar aqui na igreja, o próximo culto eu vou colocar a gravata, os irmãos vão ver, né? Está aqui, irmãos, ó, tudo direitinho. Vou colocar a gravata do Brasil, para dizer para ele que eu gostei do presente que ele me deu. Muito bom, gostei mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós pregarmos a palavra, irmãos, eu queria deixar os irmãos bem à vontade, queríamos fazer aqui uma ressalva aos irmãos, porque amanhã, segunda-feira, não nos pertence amanhã, está no futuro, pertence só ao Senhor. Mas amanhã, irmãos, tem o jogo da seleção brasileira, às 14h. E nós dependemos do resultado do jogo de amanhã, porque se amanhã o país, né, o jogo lá, o Brasil, passar, o próximo jogo dele vai ser no domingo que vem. E no domingo que vem, irmãos, vai ser 5h. 5h. Então, nós ficamos numa situação muito delicada, apertada, porque domingo que vem a Santa Ceia de manhã, não atrapalha a gente nada, mas 5h caminha para o culto à noite. E os irmãos sabem que nós somos os seres controlados, né, irmãos? Mas lá fora tem um povo que não é controlado não, né? Então eles tomam conta da rua, então tem problema se perder, tem essas coisas todas. Então os irmãos me ajudam, que eu preciso tomar uma decisão, mas eu dependo do dia de amanhã, né? Ou nós fazemos o nosso culto do domingo na ceia, logo tudo pela manhã, avançamos um pouquinho e liberamos a igreja. Os irmãos estão falando lógico? Liberamos a igreja, né, irmão? Logo depois da ceia,
para que os irmãos fiquem à vontade. Irmãos, porque nós não somos desse mundo, mas nós somos brasileiros, né? Nós somos brasileiros, né? Eu tenho certeza que se, de repente, domingo que vem, o resultado não for bom, né? Vir para o culto também é aborrecido, né, irmão? Fica um pouco estranho, né? Então, os irmãos me ajudem em oração. Hoje eu falei com um amigo meu, crente, ele está lá nos Estados Unidos, né? Ele fez na hora do meu almoço, que eu cheguei em casa, minha esposa está aqui de testemunha, ele fez uma chamada de vídeo, e eu perguntei a ele, você acha que ele passa amanhã? Ele falou, é claro, pastor. Eu falei, tá, amém. Amém. Vamos para a palavra, irmãos. Salmo 126, hoje é culto de missões, e nós vamos falar dentro do culto, né? Dentro da paleta do culto, que é culto de missões, né? Salmo 126, versículos 5 e 6, os que semeiam em lágrima cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Irmãos, eu preciso aqui, rapidamente, no tempo que eu tenho, trazer a dinâmica dos fatos aqui para que os irmãos entendam esse texto, que é um texto bem lido, bem falado da igreja. No versículo 2 desse salmo, o salmista vai dizer, grandes coisas fez o Senhor a este. Aqui, irmãos, está falando de um cenário onde Jerusalém é libertada de Senaqueribe. Isso aí foi lá pelo século 6 a.C., na Babilônia. O versículo 4, ele está falando, né, faz-nos regressar outra vez, né, do cativeiro. Então, mostra que o povo estava ali no cativeiro, eles queriam uma figura retórica, eles queriam uma restauração, uma prosperidade, porque eles viviam debaixo de um jugo ali no cativeiro. E o versículo 5 e 6, que é o tema proposto para nós ministrarmos, já está passando aí, semeando com lágrimas e colhendo com alegria. O versículo 5 e 6, nós vamos estar falando aqui, né, a respeito daqueles que saem com lágrima a semear e aqueles que andam andando e chorando, enquanto semeia, enquanto lança a semente. Irmãos, a semeadura, nós estamos num culto de missões, ela não é tão fácil como parece ser para muitas pessoas. A pessoa que abraçou a obra evangelística, a obra missionária, né? Tanto a missão urbana quanto a missão internacional, isso é muito complicado, há muita dificuldade. Os irmãos não imaginam, se a dificuldade nacional dentro do país já é muito difícil, quanto lá fora, no campo missionário, é muito mais difícil, né? Nós vivemos uma vida de estar perto de missionários, né? Éramos do campo de São Cristóvão, e nós vimos o testemunho de muitos missionários que foram para fazer missões em outro país, e ouvimos de missionário que se alimentava de manhã, de tarde, de noite, com o mesmo alimento, né? Às vezes era amendoim e batata, porque o lugar que eles estavam era um lugar muito escasso, né? E outros foram fazer missões em lugares difíceis e ali passaram por situações muito difíceis porque estavam em outra nação, em outro povo. Isso, irmãos, mostra como é difícil e a dificuldade no campo da semeadura. Os irmãos entenda que para ganhar uma alma, a Bíblia vai dizer aquele que ganha alma, sábio é, porque para ganhar uma alma é uma dificuldade muito grande. As pessoas abrem mão daquilo que pensa, daquilo que vive, daquilo que entende como natural, como extraordinário, e se entregar ao Evangelho, isso é muito complicado. Mas é importante também, porque muitos são os desafios. Os irmãos vê que lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, os irmãos vão ver lá no versículo, se não me engano, 19 e 20, vai falar lá que nós deveríamos ir por todo mundo pregar o Evangelho, a toda criatura, ali fala da grande comissão, quando diz que nós deveríamos ensinar, né, e admoestar, aguardar aquilo que foi ensinado. Não é fácil. Depois que ganhamos, ainda tem um período da semeadura, que é fazer aquela pessoa passar pelo discipulado, se firmar mais, até ela ficar firme
e aí dar sequência à obra do Senhor, fazendo discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu apresentasse para os irmãos só as dificuldades, se eu apresentasse para os irmãos só, aleluia, os problemas difíceis da semeadura, talvez nós entenderíamos que realmente não vale a pena fazer, ou ir, ou obedecer ao Senhor e trabalhar nesta obra e nesta seara. A alegria, porque quando nós ganhamos uma alma para o Senhor Jesus Cristo, e essa alma se converte de verdade, de coração, e larga os seus caminhos, irmãos, a Bíblia diz que é a multidão de pecado que estão sendo encobertos. As pessoas começam a viver, as vendas são tiradas dos olhos desta pessoa, e ela começa a enxergar o caminho da verdade, assim como nós, que hoje aqui estamos no culto, acabamos de louvar o Senhor aqui, santo, santo, né? Os anjos cantam santo, os irmãos vê a glória que toma conta deste lugar, porque nós estamos num ensaio bem verdadeiro daquilo que vai acontecer no céu. Nós estamos preparando, né, para aquele dia que nós vamos entrar no céu pelas portas. E aí, irmãos, a nossa realidade se muda de uma vez por toda, definitivamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar para o texto. O texto diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqui está falando de lançar a semente, ou lançar o grão. Versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Irmãos, no campo da botânica, eu até anotei aqui no roteiro, né? No campo da botânica, né? A semente ou o grão é o fruto daquilo que vai ser plantado, é o fruto do plantio, né? Mas no campo da descendência, da prole, se refere à continuidade da vida, como filhos, como linhagem, posteridade, descendente, etc. e etc. Pastor, por que o senhor está falando desta forma? Vou explicar. Eu preciso trazer aqui a aplicação do texto. Tipo da semente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como a semente aparece. No substantivo, do versículo 6, no substantivo masculino, ele aparece como semente. Versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente. Está mostrando aqui um substantivo masculino, mas vem acompanhado de um adjetivo. E eu preciso mostrar esse adjetivo para a igreja. Qual é esse adjetivo? É uma semente preciosa. Os irmãos veem aqui, o versículo 6 está dizendo: aquele que leva a preciosa semente. Aqui, irmãos, tem um outro norte para nós partirmos e caminharmos dentro do culto de missões. Preciosa semente. A Bíblia, ela vai falar em vários tipos de semente. Ela, para igualar e fazer-nos entender e nos dar característica, um exemplo da nossa fé, ela vai falar do grão de mostarda, da semente de mostarda, que é pequenininha. Jesus falou: se alguém tiver fé como um grão de mostarda, vai dizer a este monte, passa para lá, e assim vai acontecer. Então, ele está trazendo um exemplo para o nosso entendimento de um grãozinho, menor de todos, de um grão de mostarda, que as irmãs botam aí na auriculoterapia, né? Na orelha, um grãozinho daquele, Jesus faz menção dele na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no capítulo 126 do Salmo, no versículo 6, ele traz um adjetivo para esta palavra masculina, né? Que é a semente, está no substantivo masculino. A preciosa semente. E eu e você precisamos debruçar sobre isso, porque ele quer qualificar o grão que vai ser semeado. Esse grão a ser qualificado, que vai ser semeado, não é qualquer grão, é um grão especial. Se nós colocarmos na tela ali, eu peço que me ajude, coloque na tela ali, Gálatas capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer, vai mostrar e vai afirmar para nós que essa semente é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ela leva um adjetivo, aleluia, aleluia, no texto. Adjetivo de precioso. Esta semente não é qualquer semente. Essa semente é Cristo. Leia comigo lá, Gálatas 3,16. Vamos lá. Ora, glória a Jesus. Está aí, irmãos. Paulo vai ser revelado
E no capítulo 3, no versículo 16 de Gálatas, ele vai dizer, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridade, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Quando o adjetivo no capítulo 126, no versículo 6, qualifica a semente como preciosa, está mostrando que algo extraordinário nós teríamos na qualificação daqueles que vão levar o grão, levar a semente, e iríamos semear algo precioso, algo que transformaria, algo que mudaria a vida de muitas pessoas. Quando nós recebemos esta palavra e nós nos lembramos como se fosse ontem, nós não éramos cristãos, nós nem pensávamos em ser cristão, esta semente chegou na nossa vida e ela foi plantada num terreno bom, numa terra boa, e ela produziu, e olha nós aqui esta noite, dando glória e aleluia ao santo e eterno nome de Jesus Cristo, porque a qualificação da semente nos mostra que ela é preciosa, não é qualquer semente. Eu fui buscar, irmãos, estudando a palavra para ministrar nesse culto de missões, aleluia. O versículo 6, ele vai falar da semente e ele também vai nos mostrar os molhos. Vamos ler o versículo 6? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo. Por que andando e chorando? Porque, irmãos, por mais que nós vamos semear uma semente preciosa, muitas das vezes, irmãos, nós vemos que o solo não está preparado para receber esta semente. O solo não está propício para que essa semente seja plantada. Muitas das vezes, vai cair em meios pedregais. Muitas das vezes não vão estar dando ouvido. Aleluia. O profeta Isaías disse, num dos seus capítulos, diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor, porque subiu como um renovo de uma raiz de terra seca, e assim vai mostrando, falando, porque não é fácil, é um caminho difícil. Nós estamos num culto de missões, nós sabemos que a obra missionária, ela é compelida a todos nós, o chamado é para todos nós fomos chamados como igreja, na eclésia, chamados para fora. Nós vamos receber aqui dentro, vamos nos nutrir aqui dentro e vamos levar lá para fora. Vamos levar lá para fora o quê, pastor? Desabores, rancor, de maneira nenhuma. Nós vamos lá para fora com a nossa aljava cheia da semente preciosa, mostrando que ele cura, liberta, salva, batiza e leva para o céu, transforma o mais vil pecador, o coração mais duro, faz nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos de tempos remotos pessoas que foram pregoeiro, atalaia, aleluia, foram comunicador do evangelho, e já foi orado aqui esta noite, quão formosos são os pés daqueles que anuncia, aleluia, anuncia a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Outros pregadores foram mais duros, porque, irmãos, entende que o solo às vezes precisa receber a semente preciosa de uma forma mais coesa, mais firme. João Batista foi ele pregava, aleluia, ali batizando no Jordão, ele dizia, raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Estava dizendo da semente preciosa que estava chegando, o reino de Deus que estava próximo, pronto para alcançar a vida, e hoje não é diferente. Nós já estamos aqui, mas se nós olharmos para o lado, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, no nosso ir e vir, no nosso dia a dia, nós vamos ver pessoas necessitadas da preciosa semente, a semente que traz transformação na vida de muitas outras pessoas. Os molhos que fala no Salmo 126 e no versículo 6, aqui está falando do símbolo da colheita. Irmãos, nenhum de nós que aqui estamos vamos chegar ou podemos chegar nos céus de mãos vazias. Repousa sobre a nossa vida uma promessa, está escrito lá no Apocalipse, uma promessa que
ela é condicional a cada um de nós fazermos a obra. Jesus Cristo vai deixar escrito lá no livro da Revelação, no livro do Apocalipse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Quando nós entendemos isso, que nós vamos chegar lá e há uma recompensa de nós termos saído nessa seara tão difícil, essa seara tão complicado. Ganhar uma alma, irmão, é um trabalho, aleluia, de pessoas que a Bíblia chama de sábio, né? É um trabalho tão difícil. Me faz lembrar do irmão em Cristo Jesus, já com a sua idade bem avançada, e às vezes a gente olha, não dá muito crédito. Ele chegava com a sua Bíblia debaixo do braço, na fila do hospital, a fila estava enorme, aguardando o médico chegar, a fila crescia, e ele chegava e ia encostando. Muita gente olhava a fila e falava assim: não vou ficar não, tenho que ir embora, porque hoje vai ser difícil o atendimento. O médico não chegou, e o irmão chegava com a sua Bíblia, devagarzinho, já com idade avançada, encostava ali e começava a puxar uma conversa. Doutor Messias já chegou? E a pessoa falava: doutor Messias? Doutor Messias, o que vai atender a gente já chegou. E o paciente falava: doutor Messias, você não está na fila errada não, a fila é essa mesmo, o doutor Messias chegou. Ele falava assim: você não conhece ele não? E o paciente falava assim: não conheço não, mas ele te conhece, ele conhece a sua vida, ele sabe o que você está passando. E começava a entrar com estas palavras. Daqui a pouco ele estava anunciando de Jesus Cristo, e uma alma estava levantando a mão na fila para Jesus Cristo. São estratégias que Deus nos dá para levar a preciosa semente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque os molhos simbolizam o tipo de colheita. Nós vamos andando, nós vamos chorando, aleluia, mas nós vamos voltar, e a Bíblia diz: sem dúvida, aleluia, voltar sem dúvida e com alegria, ainda que eu saia chorando, ainda que eu saia andando, mostrando a dificuldade de semear a preciosa semente. A Bíblia me garante, a Bíblia te garante que nós vamos voltar sem dúvida e com alegria. O caminho pode ser penoso para nós irmos, mas vai ser glorioso para nós voltarmos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Com gozo de ter semeado a preciosa semente. Dá frutos, e dá frutos importantes. Eu me lembro que no período, eu conto isso aqui aos irmãos e não tenho problema nenhum em repeti-lo aqui. Aleluia! Eu me lembro que no período da minha juventude, que eu não queria nada com Jesus. Não queria nada com Jesus. Meus pais vieram do Evangelho Quadrangular, lá de Minas Gerais. Aqui no Rio foram para a Assembleia de Deus, no campo de Bento Ribeiro. Serviram ao Senhor ali em Vila Isabel. Depois vieram servir ao Senhor aqui em Jacarezinhos. Meus pais sempre caminhando no Evangelho, e eu não queria nada com Jesus. E meu pai, uma pessoa que semeava chorando, né? Semeava essa preciosa semente com muita dificuldade. E ele falava comigo, eu dizia: papai, eu vou, e não ia nada. Papai corria atrás de mim, e eu corria, era mais novo, saía, subia as lajes e papai se perdia, mas eu tinha que dormir dentro de casa. E quando eu chegava, papai chegava e falava assim: meu filho, aleluia, eu vou te falar algo tão importante. O teu sangue não cairá sobre a minha cabeça, porque eu estou te ensinando o caminho, eu estou te dando o exemplo. E a semente estava sendo plantada. A semente estava sendo plantada. Querido, Deus tem a forma de fazer a preciosa semente germinar e dar fruto. Deus tem a forma de fazer essa semente que está sendo plantada, e às vezes a gente acha que estamos plantando de forma errada, ou que não estamos conseguindo êxito, mas é Ele que vai plantar. Paulo recebeu essa revelação, e ele disse na igreja de Coríntio: um é o que planta, outro é o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Aleluia! É uma obra tão linda, tão importante, que um vai trabalhando, outro depois coloca, aleluia, uma água ali e vai regando essa semente, mas Deus é quem dá
o crescimento. Eu me lembro quando eu estava no Hospital Federal do Andaraí, com a perna quebrada, a semente já estava plantada, ela só faltava germinar, aleluia, e ali, irmãos, no leito, na hora da visita, uma porção de gente ali, aleluia, uma briga danada, eu levo a sua roupa para lavar, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e a família lá no cantinho esperando uma oportunidade para chegar no leito, aleluia. Daqui a pouco, irmãos, apareceu naquela enfermaria do Hospital Federal do Andaraí um presbítero, e ele ficou lá no cantinho com a Bíblia no cantinho debaixo do braço, só aguardando a vez dele se manifestar, a vez dele chegar. E eu chamei mamãe no cantinho e falei assim: mamãe, vem cá, quem trouxe esse crente aqui, mamãe? Mamãe jogou um negócio pro meu pai, falou: foi seu pai. Aí ela saiu de perto, eu chamei meu pai, falei: papai, quem trouxe esse crente aí, papai? Papai disse assim: foi sua mãe, meu filho, acho que foi sua mãe. Um jogo de empurra para lá ou para cá, mas uma coisa era certa, ele estava ali, irmão, não era visão não, nem assombração, era um presbítero da casa de Deus ali, com a palavra aqui empenhada. Daqui a pouco tocou a sirene, acabou a visita, e os guardas passavam rápido dizendo: acabou a visita, acabou a visita, acabou a visita. Era muita enfermaria, aleluia. O povo foi saindo, eu falei: agora ele vai, ele teve nem tempo de chegar aqui, e ele está lá com a biblinha na mão, debaixo do braço, aguardando. Quando todo mundo foi, ele chegou perto do leito, sorriu e disse: irmão Isaías, nem crente eu era, irmão Isaías, educado, né, irmão? Crente é educado, crente não trata com grosseria, crente está querendo plantar semente preciosa. Ele falou assim: irmão Isaías, o sinal já tocou, mas eu quero deixar uma palavra para você. E eu falei assim: tá bom. Ele segurou a minha mão e disse: você está firme? E eu doido que ele fosse embora, eu falei: eu estou firme. Ele: está firme mesmo? Eu falei: estou firme. Ele disse: mas eu vou deixar uma palavra para você. Ele abriu a Bíblia lá no livro de Romanos, ele leu assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o Senhor. Deus tem algo bom na sua vida, rapaz. Fica firme, não desiste não. Fez a oração e foi embora. Mais uma aguinha caiu, aleluia, naquela semente, e ela começou a germinar. Ela começou a germinar. Tem hora que a gente planta a semente que ela nasce da noite para o dia. Só quem nasce da noite para o dia é o joio, aleluia, não é o trigo, aleluia, porque o joio é plantado em meio à noite para o dia. Quando ninguém está vendo nada, o inimigo vai lá e joga o joio. No dia seguinte ele já está aparecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a boa semente não, ela está sendo plantada e ela vai ser, aleluia, produzir frutos dignos para a glória do nome do Senhor. Irmão, aquilo foi germinando, cresceu uma árvore tão grande. Olha eu aqui, pergunta se eu quero ir embora, pergunta se eu quero ir embora. Quero nada, eu quero ficar aqui do lado dele, plantando mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Estou caminhando para o fim, só tenho 5 minutos, mas eu trouxe para cá, para esta noite, para o culto de missões, algo importante. Talvez você não goste de semear. Talvez você diga que esse não é o teu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, não sei nem pregar, não sei nem entregar um folheto. Querido, coisa mais fácil que tem, experiência mais linda que tem, é você entregar algo e dizer para aquela pessoa: Jesus te ama, tem um plano na sua vida. É quando você pega a ousadia e diz assim: eu posso orar por você? Né? Aí a pessoa fala: ora. Ela já está desejosa, a vida dela já está cheia de problema, ela crê numa solução, e você já está cheio de Deus na sua vida. Tu já lançou a semente e o céu está vendo. Aí você abraça e começa a orar. A pessoa começa a chorar. Daqui a pouco está caminhando dentro da casa de Deus, está te chamando de pai na fé, de mãe na fé. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu trouxe algo importante para cá, porque no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 38, a semente, irmãos, ela é considerada impura se ela fosse plantada em algum cadáver ou algum
alguma parte do cadáver tocasse na semente, aquilo ali seria impuro, aquilo ali não valeria mais, teria que arrancar e jogar fora, porque ela já não valeria mais. Está ali, ó, Levítico 11:38, mas se for deitado água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. Mas por que Jesus é a semente preciosa? Querido, Jesus cumpriu o ministério terreno, e quando ele foi na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, tiveram uma preocupação grande para que o Salmo 126 se cumprisse na íntegra. Se hoje nós estamos falando que ele é a semente e é precioso, nós vamos falar que na história da Bíblia, nos anais sagrado da Bíblia, está escrito: chamaram um homem com o nome José de Arimateia e disseram a ele: olha, nós precisamos de um lugar para sepultar o corpo do mestre. José de Arimateia, aleluia, tinha um túmulo escavado na rocha. Ele disse: ali ninguém vai plantar nada, coloca Jesus Cristo lá dentro. Colocaram a semente preciosa dentro de um túmulo novo, escavado na rocha, para ter certeza que vai ficar lá e ninguém vai tocar. Coloca uma pedra gigante na boca dessa sepultura, que ninguém vai mexer lá dentro. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ali esteve, nenhum cadáver tocou nele. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Quando as mulheres foram no sepulcro ver Jesus, a Bíblia diz que a preocupação dela no caminho, uma falando com a outra, Maria Madalena e a outra, uma falando: mas quem revolverá a pedra? Quem tirará a pedra do lugar? Aleluia, é muito pesada, pesa algumas toneladas. Quem revolverá a pedra do lugar? E quando ela chegou lá, tinha já um anjo ali, revolvido a pedra, e ele disse: o que vocês procurais? O Nazareno? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. A semente é preciosa, a semente é preciosa, a semente é preciosa, a semente é preciosa. É por isso, irmãos, que na hora do apelo, eu já aprendi essa lição, na hora do apelo, eu não fico aqui estendendo, aleluia, o assunto não. Quem quer, quer. Quem quer, quer. Jesus não é mercadoria do final de feira. Jesus não é o que sobrou, ele é a semente preciosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido para estar de pé nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já recebeu essa semente preciosa, você que já recebeu essa semente preciosa, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu já recebi, ela já cresceu, está conforme o Senhor falou, já uma árvore. Cultiva ela, porque ela vai aparecer agora como algo já dando vida no Evangelho de João. E ela vai nos mostrar, nos Evangelhos joaninos, dizendo que agora ela é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E ele faz menção das nossas vidas, nós que já recebemos. Todo aquele que está em mim dá fruto, e os que dá, se limpa, para que ele dê mais fruto. A semente preciosa não te quer parado, a semente preciosa te quer em movimento, frutificando. Entenda a necessidade de você falar a outras pessoas o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez na sua vida. Hoje pela manhã eu estive aqui feliz da vida, alegre. Para muitos, a escola dominical começa às 9 e tem outros que chegam quase 10, mas nós, professores,
7 da manhã, já estamos vindo para cá, porque 8 horas tem o estudo dos professores. E eu falei aqui de manhã, irmãos, que o café da manhã nós só fomos tomar depois quando chegamos em casa. Pastor, mas está triste? De maneira nenhuma. Eu estou feliz pela obra que a semente preciosa fez na minha vida. Eu tenho para falar para você que eu sou feliz com Jesus. Eu tenho alegria na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque essa semente frutificou na minha vida e ela quer frutificar na vida daqueles que ainda não a receberam. Se tem alguém nesta noite aqui conosco que quer essa semente preciosa que é Jesus Cristo e ainda não tem, vem à frente agora e nós vamos orar pela sua vida. A igreja está orando, nós estamos em oração, porque existe pessoas aqui nesta noite que precisa dessa semente preciosa. Se tem, irmãos, vem à frente, nós vamos orar pela sua vida agora. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer fazer uma obra grande, uma obra linda, uma obra preciosa. Louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer o segundo apelo nesta noite, já estou terminando, 9 horas em ponto. Talvez você já recebeu essa semente preciosa, mas ela está quase morrendo na sua vida, e ela não pode morrer, ela não pode morrer, ela tem que germinar, e ela tem que florescer na sua vida. Se tem alguém nesta noite pensando em desistir, irmãos, a hora é essa. Jesus conta contigo. Essa semente preciosa, ela conta contigo nesta noite. Tem uma vida aqui, vida na frente. Se você está aqui, não é com outro que Deus está falando, não é contigo. Você não pode desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não vai ficar sozinha. Vem uma jovem ficar aqui com ela. Onde é que está a segunda pessoa nesta noite como semente preciosa? Oh, irmãos, nós precisamos mostrar ao mundo a obra linda, grande e preciosa que Jesus fez na nossa vida e está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez a sua lamparina está quase apagando.